Potencial oculto. Como extrair o melhor de você e dos outros. Um livro escrito por Adam Grant. Capítulo 4. Transformando a labuta diária. Como acrescentar paixão à sua rotina. Enquanto dava os retoques finais na sua apresentação, uma adolescente chamada Evelyn Glennie sentiu um frio na barriga. Criada numa fazenda na Escócia, ela sonhava em ser instrumentista. O ritmo dos sons ao redor a atraía. A batida do trator, o zunido baixo das vacas, o tilintar dos ferreiros, o farfalhar das árvores ao vento. Após 4 anos aperfeiçoando sua habilidade na percussão e vários outros tocando piano, Evelyn se sentia pronta. Ela se inscreveu num dos conservatórios mais prestigiosos do Reino Unido. A Real Academia de Música aceitava apenas a nata. Entre seus alunos formados estão Elton John e Annie Lennox. Quando Evelyn chegou a Londres para seu teste, tinha 20 minutos para demonstrar suas habilidades. Tocou a abertura de Guilherme Tell no tímpano, várias composições na caixa e no xilofone, e uma sonata de Mozart no piano. A academia não aceitou sua inscrição. Vários especialistas no júri expressaram preocupação com a falta de habilidade. Eles concluíram que ela jamais faria sucesso como musicista profissional. Menos de uma década depois, Evelyn se tornaria a primeira percussionista solo em tempo integral do mundo. Normalmente, multidões não se reúnem para assistir a shows de percussão. Esses músicos tocam no fundo de uma orquestra ou de uma banda, como Ringo sentado à sombra de John e Paul. Mas Evelyn era tão talentosa que, ao fazer turnês mundiais sozinha, costumava lotar 100 shows por ano. Ela venceu 3 prêmios Grammy por melhor solo instrumental de música clássica, melhor apresentação de música de câmara e melhor álbum de música clássica crossover. Já tocou com Björk, apresentou-se em Vila Sésamo e foi condecorada pela rainha. Em 2015, foi a primeira percussionista a vencer o Polar Music Prize, o Nobel da Música, juntando-se a uma lista que inclui Elton John, Yo-Yo Ma, Paul McCartney, Joni Mitchell, Paul Simon, Bruce Springsteen e Stevie Wonder. A Real Academia de Música tinha razão ao dizer que faltava uma habilidade a Evelyn. Tecnicamente, ela não tinha um ouvido musical. Ela não conseguia ouvir nada. A primeira e melhor percussionista solo do mundo é profundamente surda. Os ouvidos de Evelyn começaram a falhar aos 8 anos. Aos 12, ela mal conseguia escutar qualquer som. Um otorrinolaringologista a diagnosticou com neuropatia auditiva e disse que ela jamais conseguiria tocar música. O grau de dificuldade era alto demais e a distância que precisaria percorrer seria intransponível. Ter surdez profunda fez com que aprender música exigisse mais esforço que o normal. Só que Evelyn não passava horas intermináveis e entediantes debruçada sobre escalas musicais. Seu professor de percussão na escola, Ron Forbes, não a obrigava a passar por um cronograma enfadonho de ensaios e treinos. Ambos trabalharam juntos para criar um andaime que permitisse a ela se divertir com o aprendizado. Quando Evelyn procurou Ron pela primeira vez, ele perguntou como ela ouvia música. Não havia outra opção para ela além de adotar um estilo de aprendizado alternativo. Ela explicou que, apesar de não conseguir ouvir todos os tons diferentes com seus ouvidos, conseguia sentir as vibrações nos braços, na barriga, nas maçãs do rosto e no couro cabeludo. Ela encarava seu corpo como um ouvido gigante. Enquanto Ron tocava o tímpano, Evelyn colocava as mãos na parede, tentando associar tons diferentes a determinadas partes do corpo. Algumas notas mais agudas ressoavam no rosto e no pescoço. As mais graves reverberavam principalmente por suas pernas e seus pés. Ela começou a ensaiar descalça
para sentir as vibrações com mais intensidade. No começo de cada aula, Evelyn adorava o desafio de sentir os sons. Conforme ela ia se aperfeiçoando, Ron diminuía o intervalo entre os tons. Era como passar de fase num jogo de videogame. Ela fazia distinções cada vez mais sutis entre as notas, usando apenas a ponta dos dedos. Ron alimentava seu entusiasmo apresentando novos desafios. Sabe essa composição de Bach? Você acha que consegue tocá-la na caixa? Estar sempre mudando de tarefa e aumentando o nível de dificuldade fez com que aprender fosse uma alegria. Nunca faltou diversão no trabalho duro, me conta ela. Eu era uma esponja. Ela acabou criando suas próprias versões das músicas de Bach num estilo contemporâneo de percussão. Costumamos ouvir que para desenvolver nossas habilidades, precisamos aguentar longas horas monótonas de treino. Só que a melhor maneira de revelar o potencial oculto não é sofrendo uma labuta diária, é transformando a labuta diária numa fonte de alegria constante, entrando em harmonia. Para se tornar especialista em qualquer área, não basta ser um fenômeno. Ninguém nasce sabendo assar um pão de ló perfeito, fazer malabarismo com 7 bolas ou soletrar palavras difíceis. O domínio de uma habilidade exige prática. A ideia de que podemos nos tornar especialistas no assunto após 10.000 horas de prática ganhou o mundo, e desde então, mentores, pais e professores estão fascinados por ela. A prática deliberada é a repetição sistemática de uma tarefa para melhorar o desempenho com base em objetivos claros e feedback imediato. Só que a ideia das 10.000 horas não engloba as nuances sobre quanto treino de fato é preciso. Pesquisas mostram que a quantidade total de horas necessárias para alcançar a excelência varia muito entre pessoas e atividades. O que é indiscutível é que a prática deliberada é especialmente valiosa para aprimorar habilidades em tarefas previsíveis, com movimentos repetitivos, manejar um taco de golfe, solucionar um cubo mágico ou tocar violino, por exemplo. Toda criança prodígio dedica longas e obsessivas horas ao treino. O pai violinista de Mozart o obrigava a passar por testes rigorosos e um cronograma de apresentações tão cansativo que um biógrafo chegou a falar em escravidão absoluta. Mas esse tipo de prática fanática cobra um preço. Mozart escreveu cartas sobre sua exaustão, confessando na adolescência que meus dedos doem de tanto compor recitativos e que estava cansado de tanto me apresentar quando já estava perto dos 30. Há motivos para acreditar que ele obteve sucesso, apesar de sua prática compulsiva, não por causa dela. Pesquisas mostram que pessoas obcecadas com o trabalho dedicam mais tempo a ele, mas não apresentam um desempenho melhor que seus colegas. Elas têm mais propensão à exaustão física e emocional. A monotonia da prática deliberada as torna suscetíveis à síndrome de burnout e também à síndrome de bore-out, relacionada ao tédio. Sim, a psicologia reconhece a síndrome do tédio como algo real. Enquanto o burnout é o esgotamento emocional que se acumula quando ficamos sobrecarregados, o bore-out é o amortecimento emocional que sentimos ao sermos subestimulados. Apesar de a prática deliberada ser necessária para alcançarmos grandes feitos, não devemos nos esforçar tanto a ponto de eliminar o prazer da atividade e transformá-la numa chatice obsessiva. Num estudo com pianistas que alcançaram renome mundial antes dos 40 anos, poucos se mostraram obcecados pelo trabalho. Na infância, a maioria tocava piano durante apenas 1 hora por dia. Eles não foram criados por capatazes ou sargentos. Seus pais reagiam com entusiasmo à sua motivação natural. Na adolescência, eles foram aumentando a prática diária aos poucos, mas sem que isso se tornasse uma obrigação. Eles praticavam porque tinham interesse no que faziam.
explica a psicóloga Lauren Sosniak, e porque gostavam das aulas com o professor. Músicos de elite raramente são motivados por uma compulsão obsessiva. Eles costumam ser impulsionados por algo que psicólogos chamam de paixão harmoniosa. Paixão harmoniosa é sentir satisfação com um processo em vez de se sentir pressionado a alcançar um resultado. A pessoa não pratica sob o fantasma do deveria. Eu deveria estar estudando. Eu deveria ensaiar. Ela é envolvida pela teia do querer. Estou com vontade de estudar. Não vejo a hora de ir para o ensaio. Assim, é mais fácil pegar o embalo. Você entra rapidamente num estado de concentração total, em que o mundo desaparece e você e seu instrumento se tornam um só. Em vez de controlar sua vida, a prática a enriquece. A importância da paixão não se resume à música. Em 127 estudos com mais de 45 mil pessoas, a persistência se converteu mais vezes em bom desempenho quando havia entusiasmo. A questão é como construir o andaime para injetar paixão na nossa rotina. Minha estratégia favorita se chama diversão deliberada. Minha colega Nancy Rothbard acredita que o desgaste de muitas horas de dedicação depende de como nos sentimos em relação à tarefa. Pessoas apresentam riscos elevados de depressão, insônia, hipertensão e colesterol alto quando varam a madrugada por causa de uma obsessão, mas não quando fazem isso por causa de um entusiasmo. Evidências também mostram que a obsessão indica um conflito maior entre o trabalho e o restante da vida. A pessoa tem dificuldade para se desconectar do trabalho, o que contribui para o burnout. Enquanto isso, a paixão harmoniosa é associada ao aumento de satisfação e ao equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. É mais fácil manter prioridades diferentes em harmonia quando não nos sentimos pressionados a trabalhar o tempo todo. Diversão para dar e vender. A diversão deliberada visa tornar o desenvolvimento de habilidades mais agradável. Ela mistura elementos da prática deliberada com a diversão livre. Assim como a diversão livre, a diversão deliberada é prazerosa, mas organizada para também proporcionar aprendizado e especialização. Seu propósito é dividir tarefas complexas em partes mais simples para conseguirmos aprimorar habilidades específicas. Evelyn Glennie me disse que dedica praticamente todo o seu tempo de ensaio à diversão deliberada. Quando fica entediada, ela alterna os instrumentos de percussão. Se eu quiser manter meu interesse na marimba, troco para a bateria, explica ela. Essa mudança quebra a monotonia e mantém o entusiasmo. Não existe rotina alguma, conta ela rindo. Se houvesse, eu me sentiria presa. A diversão deliberada costuma envolver novidades e variações, e não apenas na maneira como aprendemos, mas também nas ferramentas que usamos, nos objetivos que estipulamos e nas pessoas com quem interagimos. Dependendo da habilidade que tentamos desenvolver, a diversão deliberada pode ser obtida num jogo, numa encenação de papéis ou num exercício de improvisação. Quando conheci as pesquisas sobre diversão deliberada, percebi que a paixão harmoniosa pode ser acrescentada a qualquer tipo de treino. Comecei a me perguntar se eu poderia aplicá-la ao treinamento de profissões mais tradicionais. Num experimento com profissionais da saúde, eu e meus colegas observamos que as taxas de burnout diminuíram depois que incentivamos os participantes a acrescentar um pouco de diversão deliberada às suas tarefas mais estressantes. Uma enfermeira que aplicava injeções para o tratamento de alergias começou a se apresentar como Dona Seringa Rápida, algo que imediatamente tranquilizava seus pacientes. Ela deixava que cronometrassem seu trabalho e, quando os pacientes voltavam para a consulta seguinte, pediam pela Dona Seringa Rápida e a desafiavam a bater seu tempo anterior.
O uso da diversão deliberada no desenvolvimento profissional já é uma tendência. Faculdades de medicina começaram a oferecer cursos de comédia improvisada para dar alguma leveza à interpretação de sinais não verbais. Num exercício chamado Filme Estrangeiro, os alunos observam seus colegas gritando palavras sem sentido e tentam decifrar a mensagem a partir dos gestos e das expressões faciais. Eles relatam que, além de prazerosa, a diversão deliberada faz com que se tornem médicos melhores e as evidências iniciais são animadoras. Após sessões de improvisação desse tipo terem sido acrescentadas a um curso de farmácia, os alunos tiveram desempenhos melhores no exame de pacientes. Eles estavam mais preparados para identificar a principal queixa do paciente e ter empatia com suas preocupações. Essas vantagens não se limitam a serviços de saúde. Num curso de vendas, os alunos encenaram os papéis de vendedor e cliente. Em determinado exercício, o cliente entrava com uma caixa e o vendedor perguntava o que havia dentro dela, com o objetivo de manter a conversa rolando por 3 minutos. No mês seguinte, quando foram vender ingressos para um jogo, os alunos que tinham participado do exercício venderam 43% mais ingressos do que o grupo de controle com alunos que não tinham feito o treinamento. Eles também se divertiram mais durante o curso. O andaime da diversão deliberada costuma ser montado por professor, mas é possível fazer avanços reais por conta própria. Para aprender a ler partituras de piano, por exemplo, você pode contabilizar as notas que acerta em cada partitura e acompanhar seu progresso toda semana. Se gosta de Scrabble e quer melhorar sua habilidade de formar palavras, pode pegar peças aleatórias e ver quantos termos consegue formar em 1 minuto. A diversão deliberada se tornou especialmente popular nos esportes. Inúmeras evidências mostram que atletas que se especializam cedo num único esporte tendem a chegar ao auge rapidamente e depois perdem o ímpeto. Começar cedo faz com que fiquem mais expostos a desafios mentais e físicos. Com a diversão deliberada, fica mais fácil manter a satisfação e alcançar grandes conquistas. No mundo dos esportes, a diversão deliberada costuma ser aplicada a uma habilidade específica. No tênis, por exemplo, talvez você possa aprimorar seu saque contabilizando quantos saques consecutivos consegue fazer. O objetivo pode ser derrotar um oponente, bater um recorde pessoal ou vencer o relógio. Não se trata de contar as horas, mas de monitorar seu aprimoramento. A pontuação não é um símbolo de vitória, é uma medida de progresso. Num pequeno experimento no Brasil, psicólogos esportivos compararam a diversão deliberada e a prática deliberada como estratégias para ensinar basquete a crianças e adolescentes. Alguns dos jovens atletas passaram metade do treinamento em prática deliberada. Seus técnicos os orientaram a driblar, passar e lançar a bola com e sem adversários, oferecendo feedbacks regulares. Os atletas restantes passaram quase 3/4 do treino em diversão deliberada. Para desenvolver suas habilidades, os técnicos bolaram brincadeiras em vez de exercícios. Às vezes, um dos jogadores podia passar a bola, mas não lançá-la à cesta. Em outros momentos, eles jogavam em desvantagem, 1 contra 2 ou 3 contra 4. Vários meses depois, os psicólogos testaram a inteligência e a criatividade dos 2 grupos no basquete, avaliando sua capacidade de entrar em espaços livres na quadra e fazer passes sem que os adversários pegassem a bola. Foi a diversão deliberada, e não a prática deliberada, que provocou uma melhoria significativa. Ao incentivar a paixão harmoniosa, a diversão deliberada pode prevenir o esgotamento e a síndrome do tédio. Apesar de lembrar a ludificação, a diversão deliberada é outra coisa. A ludificação
costuma ser um artifício, uma tentativa de causar distrações durante uma tarefa tediosa. Perda de prática. Assim que li A Filosofia de Brandon Payne sobre treinos, precisei ligar para ele. Quando era garoto nos subúrbios de Charlotte, na Carolina do Norte, Brandon só pensava em basquete. Filho de treinador, ele aprendeu as habilidades básicas do esporte logo cedo. Após passar tardes, noites e fins de semana lançando sua bola na cesta pendurada na garagem de casa, ele se tornou um franco atirador, conhecido por seus arremessos livres e suas cestas de 3 pontos. Só que, após chegar à Universidade de Wingate, com a intenção de entrar para a equipe de basquete, Brandon deparou com um problema. Quando via uma abertura, não conseguia passar pelos adversários. Quando fingia que ia para um lado e driblava para outro, não conseguia enganá-los. Com o tempo, as habilidades de Brandon estagnaram e ele ouviu que era o fim da sua carreira. Fiquei arrasado, lamenta Brandon. Não há sensação pior do que ouvir que você está acabado quando ainda adora jogar. Apesar de Brandon adorar o esporte, quando se tratava de desenvolver suas habilidades além dos arremessos, ele não adorava os treinos. Para deixar a defesa comendo poeira e conseguir arremessar a bola, ele precisava praticar sua rapidez e agilidade. Eu era limitado atleticamente, o admite. Não fazia as coisas que precisava fazer. Ele não treinava a corrida para melhorar sua velocidade, não fazia os alongamentos básicos para aumentar a flexibilidade, nem executava os exercícios necessários para aprimorar os passes. Brandon acabou virando treinador. Agora precisava motivar atletas a fazer os mesmos exercícios que ele tanto evitara. Os jogadores detestavam correr pela quadra até a exaustão e odiavam a monotonia repetitiva dos exercícios de passe. Assim como Brandon, eles adoravam arremessar a bola. Só que essa paixão harmoniosa não se estendia aos exercícios mais chatos. Ela parecia tornar o treino ainda mais insuportável. A alegria dos arremessos, com salto, intensificava a mesmice dos dribles tediosos. A paixão por uma tarefa pode nos levar a negligenciar as obrigações menos empolgantes. É um padrão que demonstrei numa pesquisa com uma ex-aluna, Ji-Hai Shin. Num estudo com vendedores coreanos, descobrimos que quanto mais eles gostavam de uma tarefa no trabalho, pior executavam a tarefa mais desagradável. Também identificamos esse efeito num experimento pedindo aos participantes que executassem a chata tarefa de copiar nomes e números de uma lista telefônica. Eles cometeram mais erros quando foram aleatoriamente designados a ver vídeos interessantes no YouTube primeiro. O contraste entre as duas tarefas tornava a anotação dos dados ainda mais enfadonha. A prática envolve várias habilidades e é raro gostar de todas. Brandon começou a procurar maneiras de acrescentar a paixão harmoniosa a todos os elementos do treino. Apesar de não poder remover a dor dos exercícios, ele podia acrescentar prazer ao processo. Em vez de tentar forçar os jogadores a executar as partes mais sofridas do treinamento, ele decidiu reformular os exercícios para atraí-los. Eu queria criar um sistema para que nenhum jogador passasse pelo que passei, reflete Brandon. Ele montaria o andaime para ajudar os atletas a alcançar seu potencial, usando o amor que sentiam pelo esporte. Em 2009, Brandon montou um centro de treinamento para jogadores de basquete. Certo dia, seu caminho cruzou com o de um jovem jogador da NBA, cujos pontos fracos tinham sido rapidamente notados pelos olheiros. Um desses olheiros escreveu que ele era extremamente limitado por seus atributos físicos insuficientes. Outro lamentou: ele não tem o tamanho, a força ou a agilidade necessários. Sua falta de explosão provavelmente vai impedi-lo de se tornar um astro na liga. Brandon reconheceu
parte das próprias limitações no jogador e lhe entregou o seu cartão de visita. Os dois começaram a trabalhar juntos na manhã seguinte. Na sua primeira temporada, após os treinos com Brandon, o jogador marcou um novo recorde de cestas de 3 pontos na NBA. Alguns anos depois, ele seria considerado o jogador mais valioso da NBA por temporadas consecutivas. Seu nome é Stephen Curry. Mudando o jogo. Stephen Curry é considerado por muitos o melhor arremessador da história da NBA. É comum ouvir dizer que Michael Jordan fez pelas enterradas aquilo que Curry fez pela cesta de 3 pontos. Ele revolucionou o esporte ao transformá-lo numa competição de mira. Os dois recordistas anteriores de mais cestas de 3 pontos levaram mais de 1.300 jogos para alcançar seus recordes. Curry os ultrapassou em apenas 789 partidas. Apesar de seu pai ter jogado na NBA, Curry não conseguiu uma única bolsa de estudos nos principais programas universitários de basquete. Ao se formar no ensino médio, ele era extremamente subestimado. Numa escala de 5 estrelas, era considerado um recruta de 3. No verão antes de seu último ano, o técnico da faculdade de Davidson assistiu a um de seus jogos. Ele era péssimo. Jogou a bola na arquibancada, não pegava passes, quicou a bola no pé, perdeu lances, lembra o técnico. Mas em momento algum, colocou a culpa no juiz, nem criticou um companheiro de equipe. Quando estava no banco, sempre torcia e nunca fugia da responsabilidade. Isso me chamou a atenção. Esses não foram os primeiros sinais das habilidades de caráter de Curry. Quando era garoto, convivendo com o time do pai, um dos jogadores notou que Curry era como uma esponjinha, absorvendo informações aonde quer que fosse. No ensino médio, mesmo quando passava por dificuldades, ele tinha a determinação de apoiar seu time e a disciplina de manter a calma. Só que pesquisas sugerem que as pessoas com mais disciplina são as que menos a utilizam. Minha colega Angela acredita que, em vez de contar com a força de vontade para suportar uma situação complicada, essas pessoas mudam a situação para torná-la menos difícil. Um claro exemplo é o teste do marshmallow. Esse é um dos estudos mais famosos e incompreendidos da história da psicologia. Você provavelmente já ouviu falar da versão clássica. Psicólogos colocaram um marshmallow num prato e disseram para crianças de 4 anos que, se elas esperassem alguns minutos para comer, ganhariam 2 marshmallows. Os pequenos que conseguiram resistir à vontade de devorar o doce para receber uma dose dupla mais tarde, acabaram tirando notas maiores no vestibular durante a adolescência. Uma descoberta que foi replicada recentemente. Quando assisti aos vídeos do teste do marshmallow pela primeira vez, eu esperava deparar com um grupo de crianças mais determinadas que o normal. Na verdade, vi crianças criando andaimes para remover a necessidade da força de vontade. Algumas cobriram os olhos ou o marshmallow. Outras sentaram sobre as mãos. Uma fez uma bolinha com o marshmallow e começou a quicá-lo como se fosse um brinquedo. Elas improvisaram as próprias formas de diversão deliberada. Foi isso que Brandon Payne fez por Stephen Curry, pelo amor da prática. Brandon já treina Curry há mais de uma década. Ele me contou que começou com um princípio básico. Não existe tédio nos nossos treinos. Seu andaime foi organizado para facilitar as partes mais difíceis do treinamento, para ajudar Curry a progredir enquanto contava menos com disciplina pura, para tornar os treinos divertidos e, ao mesmo tempo, desenvolver habilidades técnicas. Brandon criou uma série de atividades de diversão deliberada. Na 21, por exemplo, o jogador tem 1 minuto para marcar 21 pontos, com cestas de 3 pontos, jump shots e bandejas que valem apenas 1 ponto. Só que depois de cada arremesso, é preciso correr até o meio da quadra e voltar.
Perder o fôlego durante essa brincadeira simula o cansaço de uma partida real. Todo exercício é uma partida, explica Brandon. Sempre é preciso vencer o relógio. Sempre é preciso vencer um número. Se você vencer um número e não vencer o relógio, vai perder do mesmo jeito. O lado negativo de competir com outras pessoas é que você pode vencer sem melhorar. Os adversários podem estar num dia ruim, ou talvez você esteja com sorte. Na versão de Brandon da diversão deliberada, a pessoa com quem você compete é seu eu passado, e o nível que você eleva é para seu eu futuro. O objetivo não é a perfeição, é o aprimoramento. A única forma de vencer é se desenvolvendo. Eu achava que o ideal seria praticar uma habilidade até fazer progressos, e então passar para a próxima. Só que em vez de ficar repetindo os mesmos desafios, Brandon os mistura. Em intervalos de 20 minutos, Brandon faz Curry alternar entre desafios de arremesso e agilidade, um após outro. A variação não apenas motiva, também acelera o aprendizado. Centenas de experimentos mostram que as pessoas melhoram mais rápido quando alternam entre habilidades diferentes. Psicólogos chamam isso de intercalação, e é algo que funciona em áreas que variam da pintura à matemática, especialmente quando as habilidades desenvolvidas são complexas ou semelhantes entre si. Até um pequeno ajuste, como alternar pincéis mais finos e mais grossos, ou bolas de basquete mais leves e pesadas, pode fazer uma grande diferença. A diversão deliberada é especialmente valiosa durante o verão. Quando há vários jogos por semana, os atletas costumam se manter motivados. Só que fora da temporada, é fácil perder o interesse. Após aparecer fora de forma nos treinamentos pré-temporada, o astro em ascensão, Luka Doncic, começou a treinar com Brandon e perdeu peso enquanto ganhava velocidade. A menos que você continue jogando por hobby, os verões podem ser complicados. Se você deixar, os treinos vão acabar meio monótonos, explicou Stephen Curry para um jornalista. A diversão deliberada cria um cenário de partida real com pressão, disse ele, o que faz com que o jogador permaneça atento e concentrado. Ao longo de uma década de treinamento, Curry entendeu seu potencial oculto. O que lhe falta em tamanho, ele compensa em força explosiva e precisão. Ele acredita boa parte disso à diversão deliberada que Brandon proporciona e que leva paixão aos treinos. E ele se beneficia mais porque é determinado. Ele adora o processo. Esse é um fator comum a todos os grandes atletas. Observa Steve Kerr, técnico de longa data de Curry. Há uma rotina, mas todo dia é divertido. Há uma paixão que envolve e mantém o processo ao longo do tempo. Quando você ama algo do jeito que esses caras amam, você se esforça, melhora e continua firme. Mesmo que você não pretenda se tornar atleta profissional, a diversão deliberada pode aumentar sua motivação e acelerar seu desenvolvimento. Certa vez assisti a um vídeo de um youtuber que passou 2 horas por dia seguindo a rotina de treinamento de Stephen Curry. No começo, ele só acertava 8% das suas cestas de 3 pontos. Após 50 dias de diversão deliberada, ele chegou longe, acertando 40% dos arremessos. Mas será que essa paixão pode ser mantida por muito tempo? Evelyn Glennie acha que sim. Para ela, faz meio século. Ela entendeu por conta própria aquilo que pesquisas demonstraram. Nem mesmo a diversão deliberada deve ser feita o dia inteiro, todos os dias. Mas ela aprendeu isso do jeito mais difícil. Me dá um tempo. A primeira vez que vi Evelyn tocar foi em 2012, na cerimônia de abertura das Olimpíadas. Ela foi convidada a conduzir 1000 percussionistas. Parada diante de uma série de tambores de variados tipos, ela foi progredindo de batidas ritmadas a golpes rápidos e o estádio foi tomado pela energia. Mais tarde, quando um medalhista de ouro entrou no estádio com a tocha olímpica, Evelyn apresentou um novo som usando um instrumento que ela própria tinha ajudado a projetar, o alufone de concerto Glennie.
Ele parece um conjunto de cogumelos metálicos, e conforme ela os acertava com 4 baquetas, seu som parecia uma versão mais confortável e mais empolgante dos sinos de uma catedral. Eu nem imaginava que ela tinha uma deficiência física, que dirá uma que a impedia de escutar a música que criava. Quando Evelyn fez o teste para a Real Academia de Música na adolescência, os especialistas no júri simplesmente não acreditaram que uma garota surda conseguiria se tornar musicista profissional. Ela os desafiou a prestar atenção no calibre da performance e não na deficiência do artista. Após um segundo teste, a academia não apenas aceitou sua inscrição, como mudou as regras para todo o Reino Unido para que os inscritos fossem avaliados por sua habilidade musical, não por suas capacidades físicas. Na época de estudante em tempo integral na academia, Evelyn adorava praticar. Começou tocando 2 ou 3 horas por dia, mas logo se sentiu pressionada a aumentar o tempo. Ao ver os colegas se dedicando mais, ela sentiu uma compulsão dominando sua mente. Perguntou a si mesma quanto tempo deveria praticar e se deveria fazer isso com mais frequência. Passou a acordar 1 hora mais cedo e a tocar até tarde da noite. Só que o senso de obrigação sugou o ritmo divertido da percussão, e sua criatividade e seu progresso evaporaram. Ela começou a se dar conta de que era possível praticar em excesso. Para se certificar de que a música não se tornaria uma chatice, passou a fazer intervalos regulares. Fazer uma pausa oferece pelo menos 3 benefícios. Em primeiro lugar, um tempo longe da prática ajuda a manter a paixão harmoniosa. Pesquisas indicam que até microintervalos de 5 a 10 minutos são suficientes para reduzir o cansaço e aumentar a energia. Não se trata apenas de prevenir o burnout. Estudos revelam que o interesse e o apreço que sentimos por uma tarefa diminuem quando trabalhamos à noite e nos fins de semana. Relaxar não é perda de tempo. É um investimento no bem-estar. Intervalos não são uma distração. São uma oportunidade de restaurar o foco e incubar ideias. A diversão não é uma atividade boba. É uma fonte de alegria e um caminho para a excelência. Se você observar Evelyn hoje, verá que ela exibe a mesma alegria praticando sozinha ou se apresentando na frente do mundo inteiro. Só que ela raramente toca por mais de 20 minutos antes de fazer uma pausa. Tem dias em que quero muito pegar um par de baquetas e fazer alguma coisa. E há outros em que penso, não, só quero ficar sentada aqui olhando as paredes. Há momentos em que quero escrever um pouco ou ler um bom livro. Ela me conta que quando perde o interesse ou o foco, simplesmente para de tocar. A prática que vale a pena leva ao progresso. É uma questão de qualidade, não de quantidade. Você precisa sentir que uma mudança aconteceu, que há algo diferente depois que termina o treino. Pouco tempo atrás, uma mãe entrou em contato com Evelyn para uma consultoria. Após passar por uma série de avaliações de música, a filha dela havia perdido o interesse no violino. A mãe queria que Evelyn conversasse com a garota e a motivasse a continuar aprendendo. Em vez disso, Evelyn improvisou um pouco de diversão deliberada. Desafiou a garota a tocar as composições de trás para a frente, a inventar 10 maneiras erradas de tocar violino e a incorporar sons que lembrassem um programa de TV ou um animal que adorasse. A garota saiu radiante do encontro. Antes, seu tempo de prática era focado num resultado de julgamento, explica Evelyn. A diversão deliberada ensinou a ela que o resultado verdadeiro é a alegria. Sem diversão, o potencial permanece oculto.